tudo bom? Hoje a Prof está aqui para a gente ter uma aula de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vegetais, vamos conhecer os vegetais. Bom, a Prof vai mostrar uns exemplos, raiz, caule, folha, flor, fruto para vocês, então a Prof não vai aparecer porque a Prof vai virar a câmera para esses exemplos e vai explicando, vocês vão só ouvir a minha voz, mas vão estar vendo os vegetais que a Prof vai estar mostrando, certo? Vamos lá? Como a Prof falou, então agora nós vamos falar um pouquinho da raiz. Quase todas as plantas que conhecemos, elas possuem raiz, caule e folhas, e muitas produzem flores e frutos. Bom, a raiz, a função dela é prender a planta ao solo. E aí aqui a Prof tem, ó, uma raiz de uma plantinha que a Prof pegou ali para mostrar para vocês. Então, função da raiz, prender a planta ao solo, retirar a água e os sais minerais da terra e transportá-las até o caule. Algumas raízes são muito utilizadas na alimentação. E aí aqui a Prof tem exemplos, ó. A cenoura é uma raiz, a gente utiliza na alimentação. O gengibre é uma raiz, a beterraba também é uma raiz utilizada na alimentação. O gengibre, além de ser utilizado na alimentação, ele é utilizado também na medicina, certo? Vamos agora então para o caule. O caule, o caule ele sustenta as folhas, as flores, os frutos e as sementes e distribui a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes para todas as partes da planta. E aí aqui, como a Prof mostrou, a raiz, nós temos o caule para sustentar a planta e tudo que a Prof falou. E exemplo de caule que a gente se alimenta, que são caules de plantas, nós temos a cebola, que é um exemplo de caule, a batata, exemplo de caule. Tem também a cana-de-açúcar, que é bem comum na região, que também é exemplo de caule. Vamos agora, então, falar um pouquinho da folha. Bom, a folha são os órgãos responsáveis pela captação da luz solar. Ó, as folhas, então, são elas que captam a luz solar, que a maioria das plantas utiliza para produzir o seu alimento. É pelas folhas que os vegetais respiram, porque todas as folhas dos vegetais, elas têm pequenos poros que os vegetais usam para a sua respiração, certo? E também para eliminar a água. A folha também ocorre a parte da transpiração. Então aqui, ó, nós temos exemplos de folhas. Vários formatos, como vocês podem perceber, a gente encontra na natureza. Ó, o formato desta folha, aí aqui já temos outro de formato bem diferente, aqui também. Ó, formatos de folhas variam e também a textura das folhas. Esta folha mesmo aqui, ó, ela é uma folha bem encerada, uma textura bem encerada, ela é uma folha grossa. Já esta folha aqui é uma folha bem fininha, ó. Vocês podem perceber, ela é bem fininha. Aqui, essa aqui tem uma textura mais áspera. Bom, a folha também é utilizada na alimentação, na nossa alimentação. E um exemplo, a alface é uma folha que é usada na alimentação, couve, rúcula. E aí aqui eu tenho algumas folhinhas de rúcula, ó, para representar, certo? Bom, então vocês viram a folha, suas funções e no que nós utilizamos na nossa alimentação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a flor. Bom, a flor, ela é o órgão responsável pela reprodução dos vegetais. É das flores que se formam os frutos responsáveis pelas sementes. Bom, também estão presentes na alimentação, fabricação de remédios e perfumes. Aí eu tenho exemplos aqui de flor que estão presentes na nossa alimentação. O brócolis. O brócolis é um exemplo de flor que a gente utiliza na alimentação. Temos também o cravo da Índia. Ó, cravo da Índia. Também é uma flor e também é utilizado na alimentação. Ele é um condimento, né? E aqui a Prof trouxe um exemplo de flor, que essa aqui não é utilizada na alimentação. Certo? Agora nós vamos falar sobre o fruto. Bom, o que vamos falar do fruto então? O fruto, ele protege as sementes que poderão dar origem a novos vegetais. Cada fruto tem seu aspecto próprio. E aí nós temos uns exemplos aqui, ó. O abacate. O abacate é um fruto. Ó, ele tem um aspecto bem diferente do tomate, que também é um fruto, certo? Esses dois a gente também utiliza na nossa alimentação. Nós falamos um pouquinho, então, aqui sobre os vegetais. Vocês viram que interessante? A gente falou sobre raiz, sobre caule, folha, flor e fruto. Vocês viram como a gente utiliza várias dessas partes das plantas na nossa alimentação. Exemplo de raiz ali que a Prof falou que é utilizado na alimentação
a cenoura, tem a mandioca também, exemplo de caule, que a prof mostrou ali, batata, que é bem utilizada, né, na nossa alimentação. Exemplo de folha, tem alface, rúcula, mais essas saladas, né? Exemplo de flor, o brócolis, né, que é bem utilizado na nossa alimentação. O cravo da Índia também, que é um condimento, né, que a gente utiliza. Exemplo de fruto, a prof mostrou o abacate, mas tem vários outros, né? Maçã, banana, a prof mostrou ali também o tomate, que é um fruto, certo? Então, assim, ó, no nosso próximo videozinho, nós vamos falar sobre semente, sobre germinação. Para o nosso próximo vídeo, a prof vai pedir que vocês façam uma experiência que tem no livro, mas a gente vai realizar também para acompanhar por fotos e vocês vão enviar no Google Sala de Aula para a prof, para a gente poder acompanhar esta experiência, certo? Um beijão, até a próxima aula. Saudades de vocês. Tchau!